Recentemente, Israel e Irã entraram em guerra. E você? Que lado você defende? Nesta situação, geralmente ocorre uma polarização, onde os grupos de esquerda acabam ficando do lado do Irã e os grupos de direita acabam apoiando Israel. Mas vou mostrar para vocês como ambas as posições são imbecis. O Irã é governado pelos ayatolás. O ayatolá do Irã hoje é o ayatolá Khamenei. Dentre uma série de políticas desenvolvidas no Irã, a teocracia islâmica impõe um regime onde há pouca liberdade religiosa e pouca liberdade para os direitos civis. Do outro lado, o mesmo ocorre no governo de Benjamin Netanyahu. Apesar de ser um estado laico, Israel é comandado ainda por um grupo judaico muito poderoso. E esse grupo judaico impõe uma visão ortodoxa do judaísmo, de certa forma, então, reproduzindo todo um preconceito religioso contra muçulmanos e cristãos. Agora vamos dar uma olhadinha no mapa do Oriente Médio e ver as ações desses dois aí nessa região. Primeiro, vamos começar aqui pelo Irã. O Irã financia grupos no Iraque para lutar a favor do regime xiita. O Irã financia grupos na Síria, mas principalmente vamos destacar dois grupos xiitas aí importantes. O Hezbollah, no sul do Líbano, que faz constantes ataques contra Israel, e também o Houthis, aqui no Iêmen, um grupo que também tem colocado em questão a governança do país. Mas vejam bem, esses grupos, eles são financiados, armados pelo Irã. Isto em geopolítica nós chamamos de imperialismo. O Irã é um país imperialista. Ele tem interesse em controlar essa região por conta da função estratégica dos seus recursos energéticos. Israel também é um estado imperialista. Israel tem, recorrentemente, atacado os palestinos, provocando todo um genocídio na faixa de Gaza, na Cisjordânia. A ideia do Likud, o partido que atualmente governa Israel, um partido de extrema-direita, de um judaísmo ortodoxo, entende que Israel deve ser construída a partir do que eles chamam de Eretz Israel, ou Grande Israel, uma região que deveria ocupar desde o rio Nilo até o rio Tigre, toda essa região ali do centro do Oriente Médio. Portanto, também é um país imperialista, que não mede suas ações, que é capaz de bombardear crianças, deixar pessoas morrerem de fome, para atingir seus objetivos estratégicos. Então vejam só, ambos os países são imperialistas. Ambos os países têm seus anseios geopolíticos e estratégicos em relação à dominação dos recursos energéticos da região. Ambos os países financiam grupos terroristas e ações terroristas um contra os outros. Ambos os países massacram inocentes num conflito que envolve unicamente uma disputa por poder. Isso então significa que nós temos que simplesmente nos tornar neutros e falar, bom, não vou assumir posições? Minha posição é muito clara, uma posição de esquerda. E uma posição de esquerda tem que enxergar a ação imperialista desses dois países, compreender que ambos disputam os recursos energéticos dessas regiões, que ambos os países, ao fazerem isso, estão simplesmente beneficiando suas burguesias nacionais e que, portanto, a visão de esquerda traz essa contestação dessa guerra, pede o fim desse conflito, o fim dessas ações imperialistas e a instituição de uma liberdade religiosa, de uma liberdade de cultura, de uma liberdade de pensamento, além de uma democratização da política, principalmente uma democratização a partir do poder popular dos trabalhadores. São esses que têm que, finalmente, assumir a liderança dessas questões, porque na guerra entre esses dois países, os ricos comandam e os pobres morrem nos campos de batalha. Em relação ao Irã, alguns que os defendem por conta do BRICS. De fato, o BRICS representa uma democratização muito maior da geopolítica mundial do que a hegemonia dos Estados Unidos e OTAN. Mas nós não podemos nos tornar cegos e acabar defendendo ações imperialistas neste caso. Também tem outra questão. O Irã foi atacado. Israel foi o primeiro a atacar. Isso desde o início da guerra contra os palestinos, quando Israel bombardeou a embaixada do Irã na Síria. Isso daqui já faz um bom tempo. Então vejam só, quem aqui está exercendo seu imperialismo de maneira mais direta é de fato o Estado de Israel e que tem colocado, é claro, em xeque a hegemonia do BRICS na região. Mas nós temos que tomar cuidado para, ao defender o BRICS, não acabar legitimando os governos que têm atitudes imperialistas, como é o governo do Irã. Então tudo deve ser muito bem dosado.